A Nova Zelândia anunciou recentemente a criação de um novo visto de trabalho que está tornando a vida dos aplicantes muito mais fácil. Hoje nós vamos falar sobre esse tipo de visto e você vai entender por que esse visto é considerado um visto milagroso. Mas antes, vamos lembrar por que a Nova Zelândia é considerada um dos melhores lugares para se migrar no mundo, para entender por que essa mudança é tão importante. A ONU considerou a Nova Zelândia como um dos países mais amigáveis para se migrar no mundo. E os motivos são inúmeros. O país é ranqueado como um dos países com a melhor qualidade de vida no mundo e possui belezas naturais que são exuberantes. A economia da Nova Zelândia é considerada estável e cresce com uma constância e demanda por mão de obra que não para de crescer. E tem foco no turismo, agricultura e tecnologia. O país é reconhecido também por ter baixo nível de corrupção, o que faz com que a população tenha expectativas positivas sobre o futuro. A diversidade cultural é também um traço bastante marcante da sociedade neozelandesa, e os residentes recebem com tranquilidade os imigrantes de outros países. Mas se tem um item que é muito atrativo, é o fato da Nova Zelândia ter um dos sistemas de imigração mais amigáveis do mundo. E no ano passado, o país reformulou parte dos processos de imigração para consolidar outros 5 programas existentes por um programa mais abrangente que está tornando a vida dos imigrantes mais fácil. Então, se você quer aprender sobre este tipo de visto para mudar o seu futuro, fica ligado, porque eu vou fornecer todas as informações que você precisa saber. O novo programa, o visto, chama-se The Accredited Employee Work Visa, ou AEWV, que é um visto temporário de trabalho da Nova Zelândia. Você pode aplicar para este tipo de visto se você tiver uma oferta de trabalho de um empregador acreditado pelo governo. E após receber o visto AEWV, você poderá acelerar e receber a sua residência no país em até 2 anos. Esse tipo de visto é válido por 30 meses. O visto AEWV está substituindo os seguintes tipos de visto: Essential Skills Work Visa, Talent Work Visa, Long-Term Skill Shortage List Work Visa, Silver Fern Job Search Visa e o Silver Fern Practical Experience Visa. Qualquer pessoa pode aplicar para o visto AEWV. E este é, sem dúvida, o visto de trabalho mais fácil de ser adquirido na Nova Zelândia. E quais são os requerimentos para você poder adquirir o visto AEWV? Existem alguns requerimentos básicos que você precisa prestar muita atenção, e eu vou enumerar hoje para você. O primeiro critério é que você precisa de uma oferta de trabalho de pelo menos 30 horas de trabalho semanais de um empregador que seja acreditado pelo governo. Um empregador acreditado é, de fato, uma empresa local que conseguiu uma licença do governo neozelandês para poder ofertar trabalho e expatriar trabalhadores de outros lugares do mundo. Talvez você pense que existe somente algumas poucas empresas com esse tipo de habilitação, mas isso não é verdade. O governo neozelandês lançou este programa aproximadamente no meio do ano passado e logo nos primeiros meses, mais de 5.000 empresas solicitaram e receberam acreditação. E o governo espera cadastrar mais de 25.000 empresas dentro desse programa. Com esse grande número de empresas acreditadas, o número de ofertas de emprego são inúmeras. O segundo requerimento é que o empregador ele precisa te pagar pelo menos a mesma média salarial do país para te poder fazer a oferta. Isto é, a empresa não pode pagar menos para você do que pagaria para um residente local. Isso significa que o trabalhador imigrante estará em igualdades sociais com os mesmos trabalhadores neozelandeses. No requerimento número 3, o empregador deve comprovar que não existem neozelandeses dispostos a ocupar aquela vaga. Por exemplo, quando uma empresa local planeja expatriar alguém de outro país, ela precisa publicar a vaga com a descrição do trabalho, valor mínimo e máximo a ser pago, local de trabalho, número mínimo de horas, habilidades, qualificações e experiência requerida. O valor médio mínimo requerido para essas aplicações gira em torno de 27 dólares neozelandeses, no mínimo, eu disse. No requerimento número 4,
você precisa demonstrar que é capacitado e qualificado para o trabalho que está se candidatando. No requerimento número 5, você também deverá comprovar que tem boa saúde através de exames médicos e demonstrar que tem bons antecedentes. O requerimento número 6 estabelece que existe uma idade máxima para aplicar para este tipo de visto, que é 55 anos. Agora, vamos falar sobre o que você pode fazer depois que obter o Accredited Employee Work Visa. Primeiro, você pode trabalhar para uma empresa neozelandesa acreditada. Segundo, você pode morar e trabalhar na Nova Zelândia por até 3 anos. Se você ganhar pelo menos o mínimo oferecido para um neozelandês pelo mesmo trabalho ou somente 2 anos se você ganhar menos. Terceiro, você pode estudar por até 3 meses por ano ou estudar sem limitação de tempo se acaso os estudos forem um requerimento necessário para você executar o seu trabalho. Quarto, você poderá trabalhar somente para a empresa acreditada que lhe ofereceu a vaga durante o período de concessão do seu visto. E se acaso você quiser trabalhar para outro empregador acreditado, você precisa reiniciar o seu processo de aplicação do zero. Quinto, o seu visto será estendido aos dependentes se acaso você ganhar pelo menos 43.322 dólares neozelandeses por ano. O seu cônjuge e os dependentes não terão autorização de trabalho automaticamente. Se acaso o seu cônjuge ou os dependentes quiserem ter o seu próprio visto de trabalho, eles deverão iniciar o processo de aplicação para o visto de trabalho independentemente. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os custos de aplicação para o visto neozelandês. Uma das grandes vantagens desse tipo de aplicação de visto que estamos vendo hoje é o custo, que é considerado bem baixo em comparação com o processo de aplicação de outros países. Como aplicante, você pagará em torno de 750 dólares e a empresa empregadora pagará em torno de 610 dólares para fazer a checagem da oferta de trabalho. E o que acontece se acaso você se qualificar para o visto AEWV e desejar mudar de status para outro visto durante a duração daquele visto inicial? Não tem problema nenhum. Você poderá fazer a troca de status sim. Você pode se qualificar para o programa de aceleração à residência ou para o programa de visto de transição de trabalho para a residência. Existem atualmente 85 tipos de profissões que são consideradas críticas para o país. E se você for um desses profissionais, você poderá acelerar a sua aplicação para a residência e obtê-la em até 2 anos. As áreas das 85 profissões que podem te ajudar a acelerar a obtenção da residência são construção, engenharia, saúde, serviço social, serviços, indústria, ciência, eletrônica e também telecomunicações. Caso você se enquadre para dentro de uma das 85 profissões-alvo, você ainda poderá aplicar para a residência após 2 anos de trabalho. E aqui vem uma pergunta muito importante. Onde você pode encontrar o anúncio de vagas de empresas acreditadas? Você poderá aplicar para vagas ofertadas em qualquer site, mas eu particularmente recomendo que você busque portais de emprego que possuem reputação e fazem a validação das vagas antes de serem anunciadas. Os principais portais de emprego da Nova Zelândia são Indeed, LinkedIn, Seek, Jora, JobMarket e você também pode encontrar vagas no careers.gov.nz. Nesses portais você vai encontrar milhares de ofertas de trabalho de companhias neozelandesas que são acreditadas. O seu empregador deve anunciar no mercado local a mesma vaga que ele está lhe oferecendo para demonstrar ao governo que não existem residentes disponíveis para a vaga. Eu sei que isso pode parecer um pouquinho desanimador, mas a Nova Zelândia cresce uma taxa anual tão grande que essas empresas locais estão tendo dificuldades de crescer como poderiam por falta de mão de obra. Depois de ter sido selecionado por empresas acreditadas, você precisa iniciar sua aplicação no site de imigração da Nova Zelândia. Você encontrará o link para o site de aplicação inicial do visto na descrição desse vídeo. Você não pode esquecer que um processo de aplicação para trabalhar em uma empresa no exterior não é diferente do processo de aplicação
de um trabalho em seu próprio país, por exemplo. Às vezes, você precisa se candidatar a muitas vagas, até encontrar a vaga ideal ou a empresa ideal para o seu perfil. Independente da sua experiência e formação, o domínio do inglês é obrigatório para a grande maioria dessas vagas. E se acaso você ainda não domina o idioma inglês e acredita que países como Nova Zelândia, Austrália, Canadá ou Estados Unidos poderiam ser uma boa opção para você e sua família, comece a planejar o seu estudo do idioma. O domínio da língua inglesa abrirá muitas portas se você planejar ter uma experiência fora do país. Lembre-se que mesmo se você levar 1, 2 ou 3 anos para ter o nível de inglês ideal, essa habilidade vai afetar a sua carreira pelo restante dos anos à frente. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você no seu planejamento. Logo, logo eu retorno com muito mais novidades para você. Um grande abraço e até mais.